Shalom Adonai, bom dia a todos. Bom dia! Nós vamos dar continuidade ao estudo sobre evangelismo e discipulado. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos ainda pendentes. No próximo sábado nós voltaremos ensinando como funciona o MD4, o NEF, encaixando evangelismo e discipulado. Amém? Hoje nós vamos falar sobre delegar. Vamos começar com um versículo que especifica bem a respeito sobre o assunto. Nós paramos na página 17. Já falamos sobre os princípios de Jesus. Já falamos sobre as escolhas dos discípulos. Nós já falamos sobre o estar junto de Jesus. Nós já falamos sobre o Espírito Santo, que é necessário, de extrema necessidade sobre a nossa vida, para que o trabalho de discípulo continue na nossa vida e na vida daqueles que nós iremos ganhar, discipular, treinar e até o último passo da visão, amém? Hoje nós vamos começar com delegar. O versículo diz assim: e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus 4,19. Apesar de terem sido encarregados de certos deveres, no início as tarefas que lhes couberam foram praticamente servis. Mas isto fazia parte do método do mestre. Em primeiro lugar, ele encaminhou-os a um relacionamento vital com Deus. Depois, lhe mostrou como trabalhava e somente então partilhou com eles a extensão de suas responsabilidades. Ou seja, o Senhor primeiro preparou eles com tarefas diárias, com tarefas que a princípio pareciam bobas, mas não eram. Ele estava preparando, ele estava trabalhando, ele estava observando como eles iriam se comportar diante daquelas situações. Muitas das vezes nós achamos que Deus nos coloca para fazer algo e aquilo é tão insignificante, mas o Senhor ele está só nos observando. Porque se eu não for obediente naquilo que o meu pastor, a minha liderança me colocar para fazer a princípio, eu não vou conseguir ser obediente diante de algo grandioso que Deus tem para a minha vida. E assim começou. Eles aparentemente pareciam coisas bobas, como buscar lenha, fazer uma fogueira, pescar, e a roupa, tudo isso, tarefas diárias. E Deus quis mostrar para eles que aquilo só ia trazer um relacionamento. E assim nós somos. Se nós não estivermos lado a lado em tarefa pequena com a nossa liderança, nós não vamos conseguir chegar lá. Porque nós vamos nos achar pequenos, inúteis, e isso não é verdade. O Senhor nos prova no pouco. É no pouco. E sobre cada dia, cada tarefa realizada com obediência, com objetivo de levar o reino de Deus, ele vai nos capacitando. Ele vai nos tornando líderes, aperfeiçoando em nós aquilo pelo qual nós fomos chamados. Amém? Finalmente, depois de mais de um ano de treinamento, Jesus compreendeu que estava pronto para realizar o trabalho. Ele compreendeu que eles estavam prontos para realizar o trabalho evangelístico por si mesmo. Teve, porém, o cuidado de dar-lhes instruções completas antes de partirem. As instruções têm grande significado, desde que nelas Jesus explicou claramente o que vinha ensinando implicitamente desde o início. Deus viu que eles estavam em obediência, e assim nós temos que começar a observar.
Observar aqueles pelo qual nós estamos treinando. São pessoas obedientes? São pessoas que estão verdadeiramente dedicadas à obra de Deus? Só que para que isso seja observado, nós já temos que estar preparados dessa forma. Como eu vou ter o que passar se eu não passo? Primeiro eu, testemunho, depois os nossos liderados. Amém? E é de especial importância notar que Jesus lhes disse para concentrarem seu trabalho nos indivíduos mais promissores, ou seja, pessoas que iriam continuar e levar o trabalho pelo qual Deus tinha colocado na mão deles. Ou seja, o evangelismo, o discipulado. Quando eles foram enviados de 2 em 2, a ordem foi entrar na casa e ficar ali até o último dia, até o dia da partida. Ou seja, o que é que Jesus estava mostrando para eles? Fiquem ali, falem quem eu sou, vivam da forma que eu estou ensinando, levem o reino de Deus e mostrem quem sou eu, Jesus. Para que quando vocês saírem de lá, deixem o ensinamento ficou ali. Aquelas pessoas vão passar para outros. Deus, no outro estudo, no estudo passado, diz que nenhuma palavra foi jogada fora, nenhuma ação foi lançada, nada. Tudo que o Senhor fazia era em prol do reino de Deus. E esse é o nosso trabalho. Na casa que nós entrarmos, nós vamos deixar a palavra de Deus. Nós vamos dar testemunho de quem nós somos. Quem nos guia. Quem é verdadeiramente o nosso mestre. E para esse trabalho ser contínuo naquele lugar, daquela nef gerar outros nefs, tem que ser feito dessa forma. O reino de Deus tem que ser implantado através da vida de Jesus, refletido na minha vida, o Espírito Santo de Deus, totalmente uma vida mudada e transformada, para que outras pessoas naquele lugar comecem a chamar, comecem a dar frutos de uma vida transformada. Tarefas devem ser dadas para aqueles a quem estamos treinando. Nós temos que delegar tarefa para aquelas pessoas que nós estamos treinando, por exemplo, no NEF. Nós temos que ser treinados e treinar pessoas para que elas abram outro NEF e assim a visão seja contínua. Só que nós também vamos precisar ser monitorados e monitorar aqueles a quem nós estamos treinando. Jesus, ele enviou, ele delegou tarefas, ele orientou, ele disse, olha, não vai ser fácil não, não vai ser. Vocês vão passar por dificuldades, vocês não vão ser aceitos onde vocês chegarem, em muito lugar que vocês chegarem, vocês não vão ser aceitos não, bem aceitos. Mas não desistam. Esse é o meu propósito para a vida de vocês, é o plano. E nós temos que lidar com essa situação e informar também, que não só na minha vida como líder, na vida daqueles que eu estou treinando também vai haver esse tipo de situação, para que eles não venham retrocesso. Em vez de avançar, regride. Não, nós temos que prosseguir e não regredir na vida com Deus. Circunstâncias virão, mas o papel do líder é não desistir. É não desistir. E treinar o discípulo dessa forma. Nós vemos em várias situações os homens pedindo socorro de Jesus. Eles estavam com Deus, andavam com Deus e tinham situações que eles se sentiam como se Deus não estivesse ali. A tempestade lá é uma passagem bem... Jesus não estava com eles no barco, não era o próprio Deus? Vocês acham que Jesus estava dormindo ali? Por quê? Eles estavam sendo preparados para as circunstâncias da vida.
para as dificuldades. Jesus queria ver quem dali ia desistir. Quem dali ia chamar por ele. Quem dali, deles, se eles iam enfrentar aquilo tudo calado. Deus estava todo o tempo, assim como ele faz conosco. Nós estamos todos os dias à prova. Todos os dias nós somos postos à prova. A gente passa por situações, por dificuldades, como foi pregado aqui, a palavra na consagração, mas o nosso foco tem que ser o Senhor. Se eu me mostrar um líder fraco, um líder que regride por qualquer situação, muito cuidado, porque nós vamos estar treinando discípulos fracos na fé. Se eu não aprendo agora que eu tenho um Deus, que Ele pode todas as coisas na minha vida e que Ele que me fortalece, a grande tribulação, será que eu vou passar por ela? Então, a gente tem que ter muito cuidado em treinar pessoas com uma fé em Cristo. Tá difícil? Tá, mas vamos lá, nós vamos conseguir, vamos orar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Será que só sou eu que passo por isso? Não, todos passam por dificuldades e situações. O próprio Jesus já nos orientou que nós iríamos passar por isso, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E esse bom ânimo tem que ser constante na minha vida e na vida dos meus liderados. Amém? Nos primeiros anos de ministério, nosso Senhor Jesus, os discípulos ficam a observar seu trabalho na evangelização. Assim como a águia com os filhotes a voar, empurrando, ela empurra os filhotes do ninho para que eles aprendam a voar. E nenhum de nós vai ficar, ou está, ou vai ficar dessa forma. Nós temos que observar uma coisa. Nós estamos sendo treinados para o trabalho do Senhor. E isso só vai ser aplicado se for de uma forma sensível e que toque as pessoas. Nós temos que ter sabedoria para falar, nós temos que ter sabedoria para exortar, nós temos que ter sabedoria para ensinar, muita paciência para ver frutos de Jesus naquela pessoa. Porque alguém teve muita paciência conosco. Muita paciência. Alguém pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. E assim nós temos que ser. Pagar preço e esperar e confiar na transformação de Deus. Amém? Depois de vencida a inércia, ou seja, depois de vencido aquele período que ele descansou, eles descansaram, na verdade, só para observar o que Jesus fazia. Ele começou só a observar de longe. Ele lançava o trabalho, explicava como ia ser, explicava as dificuldades e dizia. Quando voltava, o que eles prestavam para o mestre? Um relatório. E através desse relatório, Jesus observava como tinha sido realizado o trabalho. E assim nós temos que fazer. Lançar o discípulo, aquele discípulo que está sendo, observar. Primeiro, como ele está se comportando. Está sendo obediente? Está firme na palavra? Está mostrando transformação de vida? Foca. Foca nele. Ele é um evangelista? Foca nele. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos ver mais na frente que mais vale ganhar uma pessoa que ganhe muitas almas do que focar num grupo achando que vai ter quantidade. E quantidade sem qualidade no reino não prospera. Por isso que nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo treinados e ensinados para entender isso, que a paciência para ver o fruto amadurecer, ela é de suma importância. É bem difícil, né? Mas nós vamos conseguir. Amém? Se eu e você somos frutos dessa paciência, desse trabalho, desse treinamento, por que outros não vão ser? É só olhar.
Vamos olhar para nós, para a nossa vida. Se eu estou firme com o Senhor hoje é porque alguém pagou preço por mim. Então, o trabalho que alguém realizou na minha vida através de Jesus, eu também vou conseguir. Amém? É um trabalho árduo, mas é um trabalho, muitas das vezes vai ser demorado. Muitos vão ser bastante demorados, mas outros não, vão desenvolver com mais rapidez. Só que ainda assim depende de estar perto. Depende de observação. Delega a tarefa, mas observa. Presta relatório com ele. Como foi a tua visita? Começa a levar ele para visitar contigo. Ele vai começar a ver você orar em alguém. Ele vai começar a ver você abraçar alguém com carinho. Ele vai começar a ver Jesus através da tua vida. Ele vai dizer, eu também vou ser assim. Eu também quero ser dessa forma. Quero ser desse jeito. Mas como sempre, lembrando, o testemunho de um líder é bastante importante. Amém? A página 19. O acompanhamento. Aquilo que já foi falado agora há pouco, eles precisavam de supervisão. Eles tinham sido lançados para evangelizar com o intuito de gerar discípulos, mas eles estavam em todo tempo, em todo momento em supervisão. Nunca eles estavam só. Iam de 2 em 2 e quando chegavam, Jesus prestava o relatório. E aí, como foi lá? O que aconteceu? Né? Já tinha um motivo pelo qual eles precisavam. Ao preparar os obreiros para o ministério evangelístico, hoje não podemos presumir que simplesmente mostrar o caminho às pessoas irá resultar na realização do trabalho. Também não podemos pensar que a execução de uma tarefa com êxito reflete disposição por parte da pessoa sendo treinada para trabalhar por conta própria. Enquanto os discípulos não atingirem a maturidade, será necessário supervisão. Eu e você, se nós tivermos que prestar conta com as nossas lideranças, foi nos dado um trabalho. Tá? Você vai ficar responsável pelo evangelismo de hoje. O pastor Marcos Brunner vai prestar relatório. Quando a gente volta de lá, o que é que o nosso líder pergunta? E aí, como foi? Como você fez isso? A nossa liderança precisa saber do que nós passamos, que é para eles nos orientar. Não, olha, o caminho é esse, vai por aqui. Se eu não for humilde para receber orientação de alguém, eu não vou ser humilde para passar orientação para alguém. Porque eu tenho que passar aquilo que eu recebi. Então, os discípulos, nós e os nossos liderados, precisamos de quê? Supervisão constante. Não se assuste. Por mais que você alcance um nível de unção, sempre vai ter alguém acima de você. E isso é humildade. Nós temos que ter humildade para entender que ainda que eu seja um líder, eu sou um liderado. Sempre vai ter alguém precisando de me supervisionar, de me interrogar, de perguntar o porquê, como eu estou executando essas tarefas. O Espírito Santo, ele observa o nosso comportamento diante das tarefas que achamos que foi um fracasso. Nós provamos ao Senhor que discípulo nós estamos sendo, que líder nós estamos sendo quando a gente entra numa luta que aparentemente houve um fracasso. O Espírito Santo está observando se nós vamos desistir ou se nós vamos avançar. Ele espera que nós avancemos. Porque não é devido à circunstância que não pode me paralisar. Se eu entrar numa casa e eu pregar o evangelho ali e for orar, pôr em libertação,
mostrar a salvação naquele lugar, e a pessoa não quiser que fique ali, nós não podemos parar. Nós temos que avançar. Tem outras pessoas que estão precisando, outras pessoas estão clamando por socorro, pedindo. Então, vamos lá. Não pode frustrar, não pode ser frustrado. Nós temos que ter a intenção de avançar, avançar no reino, nunca parar, nunca, nunca. Eu estou trabalhando aqui em cima do meu irmão, que ele acabou de se converter, tá? Ele já está mostrando que ele não está mostrando interesse pelo reino, ele não está... Qual a minha função? Eu vou parar de ser líder por causa disso? Não, nunca. Eu tenho que avançar, avançar. Meu irmão, você caiu, vamos lá. Jesus está aí. Vamos orar. Manda uma palavra para ele. Liga para ele, manda uma palavra. Segura na mão, sustenta, mas mostra para ele também uma coisa. Mostra para ele também uma coisa. Que nós somos líderes e não babá. Tá? A nossa função como líder é espiritual, é orar, é sustentar na fé. O material nem sempre nós vamos ter para suprir. E o nosso líder, aquela pessoa que está sendo preparada para já, como o nosso foco é formar um líder, ele já tem que ter a visão de que nem sempre eu vou ter algo para suprir, mas o Senhor tem. E ele vai ver isso na minha vida. Ele vai ver isso na minha vida e ele vai começar, se você estiver orando por algo que o financeiro. Nós vamos tocar no financeiro porque é uma situação que ultimamente ela tem sido muito visada. Meu irmão, eu não tenho não. Mas eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu posso dizer isso para ela. Porque eu vou dizer para ela que eu não sei de onde vem. E aquilo que nossos olhos não veem, o que é? Milagre. Se Deus está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na tua. Uma coisa eu te digo, não desiste do Senhor. Não desiste do Senhor. Segue. Põe Ele no negócio que tudo vai dar certo. Amém? Nós temos que ter isso e nós somos postos à prova. O Espírito Santo de Deus, ele fica só nos observando. Jesus, ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo. Ele continua observando os seus discípulos, eu e você. Como nós estamos levando isso para as pessoas? Lá na página 21 vai falar sobre dar frutos. Página 21. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos. E o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. É quase tudo que está escrito? Não. O nosso Deus, ele não é um Deus de quase. Ele é um Deus de tudo. O nosso Deus, ele não é um Deus que ele abre meia porta. Não. Ele abre uma porta inteira. E ele faz. Não, e isso aqui nós temos que injetar. Ter e injetar nos nossos discípulos. Nos nossos liderados. Não deixar a circunstância chegar. Meu irmão, Deus faz milagre na minha vida, Ele faz na tua também. Vamos orar a respeito disso? Vamos jejuar a respeito disso? Aqui na palavra, ó. Mostra primeiro na palavra tudo que se for fazer. Tem que ser baseado na palavra. Porque ela é a verdade que liberta. Como eu vou aconselhar alguém se eu não estou mostrando para ela na palavra? Como eu vou consolar alguém se eu não estou mostrando para ela na palavra? Tudo que nós formos fazer, nós temos que ter essa noção que tem que ser baseado na palavra de Deus. É ela que nos limpa, é ela que nos sustenta.
é ela que nos ajuda a ser firmes, permanecer firmes e inabaláveis, amém? Oração, Bíblia, consagração. Isso faz o discípulo prosseguir. Sem isso, é fatal, nós vamos ficar prostrados. Nós temos que conhecer aquele a quem nós seguimos. Como eu vou falar de Jesus se eu não sei quem é ele? Você fala de alguém que você não conhece? A respeito de alguém? Não. Como você tem segurança para falar daquilo que você não conhece e de quem você não conhece? Então eu tenho que falar de quem eu conheço, Jesus, e tenho que falar daquilo que eu leio e que eu absorvo, a palavra. A palavra de Deus é a base. Amém? O fato de um grupo de homens que ele liderava ser pequeno não fazia diferença. Se fossem adequadamente treinados, iriam produzir vidas semelhantes às deles. Olha o testemunho de novo. A reprodução era o desejo do Senhor para os 12, mas a multiplicação era o objetivo final. Jesus reproduziu o reino de Deus nos discípulos e eles reproduziam nas pessoas para que houvesse uma multiplicação do reino em geral. Mais uma vez, o estudo nos mostra que quantidade sem qualidade não faz diferença. Não vai fluir. Só vai fluir aquilo que tiver qualidade. Nosso fruto está produzindo fruto? A vida de Jesus em mim está produzindo fruto em alguém? Está transformando a vida de alguém? Está libertando? Está salvando? Se assim não for, nós vamos estar fazendo só convertidos. E uma das funções é fazer Jesus conhecido dessa pessoa, fazer ela se converter realmente, mas também se tornar um líder capacitado para outros. Não pode ficar só em mim aquilo que eu aprendi a absorver. Eu tenho que ser um professor para alguém. Eu tenho que liderar alguém. Muitos dizem, eu não vou mais participar da escola de líderes, porque eu já fiz escola de líderes na igreja tal, eu já vim do encontro tal, eu já vi... Não. Quanto mais informação para nós no reino, melhor. Mais informação é melhor porque você vai estar absorvendo o que é bom e você vai estar passando o que é bom para as pessoas. Eu também já fiz escola de líderes na minha igreja. Mas esses assuntos que nós estamos tratando aqui, na época que eu fiz, eu não foi tratado lá. E existe, a gente tem que fazer uma reciclagem todo o tempo. Nós somos seres que nós precisamos de fazer uma reciclagem na nossa vida. Não evoluir e aceitar as coisas do mundo. Mas nós precisamos entender o que está se passando dentro de cada ambiente pelo qual nós estamos vivendo. O que eu vivi numa igreja lá, amei, eu aprendi, mas eu preciso aprender aqui também com meus líderes. Porque a visão não é diferente. A visão daqui não é diferente pela qual eu passei. Mas existem assuntos aqui tratados que eu não era tratada lá. Na verdade, eu fui muito bem treinada e discipulada. Isso aí eu não tenho dúvidas, porque eu ainda estou aqui. Se eu e você, nós estamos aqui, é porque nós recebemos uma liderança segundo o reflexo de Deus. E isso tem que ser passado a outros. Amém? Nunca diga, eu não vou fazer isso porque eu já fiz. Não, passe. Aceite. Seja obediente e submisso. Até isso Deus nos observa. Outro teste, o teste real é este. Os que estão sendo alcançados estão alcançando outros?
É mais uma pergunta a ser feita. Para nós pensarmos assim, observarmos, será se o que eu estou fazendo está alcançando outras vidas, está edificando a vida de alguém? Está fazendo efeito, está gerando efeito para o reino de Deus? A primeira igreja, com sua incorporação do plano de ganhar e desenvolver homens para reproduzir-se, provou a viabilidade do método de Jesus. Mas os séculos seguintes testemunharam o abandono do mesmo a favor do recrutamento em massa. Mais uma vez, está nos mostrando que Jesus focou num grupo pequeno, injetou tempo, qualidade, princípio de Deus. E deu certo. Eu e você somos provas disso. E assim nós temos que seguir com o propósito dele. O propósito: homens atraindo outros homens para Cristo e edificando aqueles que conquistaram, transformando em discípulos que podem ganhar e edificar outros homens. O propósito é esse: ganhar e edificar outros homens. O cumprimento deste princípio dependia da fidelidade de seus seguidores escolhidos e treinados para essa tarefa. Mais uma vez, fidelidade, obediência, fidelidade, os princípios de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho que ter as virtudes desse Deus. Eu tenho que refletir a imagem e a semelhança dele. Um crente estéril é uma contradição. É pelos frutos que se conhece a árvore. São reflexões que nós temos que fazer. O que eu estou fazendo para o reino? Será que a minha vida está refletindo a Jesus? Será que eu estou influenciando? Estou sendo reflexo de Cristo para os outros? Será que eu estou concretizando aquilo que Deus tem para a minha vida na vida de alguém? É sério, né? É muito sério isso. Na página 22 tem a continuidade. Diz assim: não precisamos de estratégias melhores. Jesus já nos ensinou o método e podemos aplicar nas estratégias de nossas igrejas. Aqui, o MD4 e o NEF. Precisamos de discípulos que conheçam seu Redentor com mais profundidade, que tenham a mesma visão do Mestre e sinta a mesma paixão pelas almas perdidas, que está disposto a desaparecer para que Jesus apareça. Vocês lembram lá do começo? Que para Jesus aparecer na minha vida, eu tenho que começar a ser obediente e executar tarefas pequenas. Como eu vou querer ser um líder de excelência se eu não gosto de varrer a casa? Se eu não gosto de limpar o templo? Como eu vou ser um líder de excelência se eu não gosto de lavar banheiro? Se eu não gosto de servir água? Aqui, graças a Deus, nós não temos problema com isso, né? Se tem, ele faltou e ele está nos acompanhando de casa. Não vai passar batido, como Jesus fazia, não vai passar em branco. Se tem pessoas assim, se você estiver nos ouvindo de casa, fica a dica. Foi assim que o mestre planejou para que seu objetivo se cumprisse na terra. E quando seu método for colocado em prática, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a obra de evangelização no mundo. Vocês lembram que o nosso pastor nos ensinou agora há pouco que o inimigo ele usa de estratégia para nos colocar de lado e nos tirar do foco, nos tirar
da igreja, nos tirar do NEF, nos tirar das redes, nos tirar do trabalho em geral. Se nós formos líderes focados, as portas do inferno não vão prevalecer contra o trabalho que é o evangelismo e discipulado. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós temos que nos colocar na brecha. Foco. Venha o que vier, foco. Jesus. Alma, reino. Jesus, alma, reino. Para que isso aconteça, eu tenho que começar a cuidar da minha alma também. Tá? E se eu for um líder atento com a minha alma, eu vou ser atento com a alma do meu liderado. Eu só tenho para passar aquilo que eu sou e o que eu vivo. Sentiu falta de um irmão na igreja? Está com muito tempo afastado? Eu não tenho o telefone dela, mas pega o número, pega o contato dela, liga para ela, passa uma mensagem, ora por ela, entre em contato. Muitas das vezes, os nossos líderes também, não só as ovelhas da igreja, eles passam por dificuldade. Existem pessoas que têm dificuldade de falar, até mesmo por medo o líder não saber absorver aquilo e abrir para toda a igreja o problema que ele está passando. Vocês já ouviram falar no crente cebola? Minha pastora, crente cebola. Existem crentes que eles acumulam, cristãos que eles acumulam casca, camadas. Eles se isolam do seu líder de uma forma que é difícil você ajudar alguém que tem dificuldade para expor. E ele se isola e ele se afasta. Geralmente, eles se afastam. Nós não temos que ter isso com os nossos liderados. Mostre afeto por eles, mostre que você está junto todo o tempo com eles. Eu, pessoalmente, não tenho dificuldade com meus líderes em relação a isso. Nenhum deles. Não é porque eu faço parte da família de pessoas que são líderes da igreja, não. Não tenho dificuldade de expor minha situação para o meu pastor Brunner. Não tenho dificuldade de expor minha situação para minha pastora Viviane. Não tenho. Sabe por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos nos tornar líderes deficientes e vamos formar pessoas deficientes no reino. O próprio Jesus quer ouvir, ele sabe o que nós sentimos. Mas ele precisa ouvir da nossa boca, ele gosta de ouvir. A gente dizer, socorro, pai. Está acontecendo isso, isso e isso comigo. É mais fácil você tratar um filho que se achega e que diz, pai, eu estou assim, 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 do que aquele que se fecha. Nós não podemos ser crente cebola. Porque o trabalho que nós damos para os nossos líderes, nós vamos ter com os nossos liderados. É a lei da semeadura. Eu 19, 18 anos, vivi numa igreja em célula e ajudei a minha líder a cuidar de mulheres. Na nossa célula só eram mulheres. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou mulher, mas é difícil. É difícil cuidar de mulher. Mulher é muito complicada. Meu Deus do céu. Eu sou mulher, gente. As feministas, se alguma feminista chegar a ver uma situação dessa, elas vão me crucificar. Mas é difícil. Crente cebola. Queria que a líder adivinhasse o que ela estava passando. A dificuldade. Ligava, orava, até que ela ia tirando as camadas. Para chegar no núcleo da situação, tem que ter muita paciência. Então, nós vamos lidar com pessoas desse jeito. Não seja um crente cebola. Seja um crente aberto. Diga para o seu líder, eu estou passando por isso, eu estou sentindo essa dificuldade, eu estou desanimando, eu estou ficando triste, ei, eu estou doente, a minha alma está precisando. Muitas das vezes as pessoas não precisam nem que a gente fale, sabia? Só de abraçar e botar no colo, ela se sente amada. E para que isso aconteça, a gente tem que ter quem? Para consolar?
O Espírito Santo de Deus. Não existe outro. É Ele e mais ninguém. Nós vamos ter momentos que nós vamos ter que dizer para ela: eu passei por isso, você também vai conseguir. Eu estou aqui, ó. Você consegue. Mas eu só posso dizer que eu consegui se eu me esforcei. Se eu permaneci no foco. Não vou mais vir para o culto, vocês vão encontrar isso. Olha, é a experiência de 18 anos de cuidar de mulheres, ajudar. Nem cuidava, eu ajudava somente. A minha líder que pegava o tranco sozinha, praticamente. Tinha dias que... Tinham meses que 2 ou 3 se juntavam conosco, mas tinham meses que ou era ela ou era eu, era ela ou era eu. Valzinha, a fulana tá ligando para ti por tal coisa. Amém. Valzinha, a fulana tá fazendo... Mas de forma alguma. O assunto que era tratado era só entre mim e ela. Nunca foi dito para a célula toda. Falava ali, existem coisas que eu sei que vão morrer comigo. E isso é o processo da ética, que nós vamos ver no próximo estudo. Amém? Para nós sermos líderes de excelência, nós temos que começar desde agora. Obedecer, tomar os princípios de Jesus. É isso mesmo que nós queremos, ser líderes? É essa unção mesmo que nós queremos. Primeiro que nós já nascemos com a unção de servo. Uma vez servo, sempre servo. Vai ser servo. A humildade em primeiro lugar. Sempre vai ser para Jesus, sempre vai ser por Jesus e sempre vai terminar em Jesus. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, tudo que eu tenho é de Deus. Eu tenho que ter essa humildade. Se eu vou ensinar, eu tenho que passar pelo aprendizado. Não existe atalho. Não existiu atalho com Jesus e nunca vai existir na vida espiritual. É com Ele. É com Ele. Ele vai mostrar o caminho, ainda que estreito, mas nós vamos chegar lá. Amém? E nós vamos chegar lá com o nosso rebanho. Nós vamos ter que chegar lá com o nosso rebanho. Amém? Nós vamos nos apresentar diante de Deus. Não só a nossa coroa nós vamos receber, mas nós vamos também sentir a alegria de ver, olha o meu irmão que eu ajudei, recebendo a coroa dele. Né? Olha o meu marido, valeu a pena orar por ele. Olha os meus filhos que eu não abandonei. Olha os meus irmãos da minha família, meus sobrinhos, da minha parentela, está toda aqui recebendo de joelhos junto comigo. É gratificante. É árduo? É demorado? Sim, mas é gratificante. Amém? Sábado que vem nós vamos voltar com o assunto sobre como organizar, como funciona o MD4, como organizar um NEF, como liderar esse NEF. Mas essa parte aqui do estudo se revela para nós como os princípios e os métodos de Jesus. E nós temos que, de vez em quando, pegar a nossa apostila e olhar. Quando estiver acontecendo algo no nosso NEF, corre para a apostila e dá uma olhada lá, que Jesus vai ter. Vai mostrar, vai revelar para nós, porque eu sei que é impossível a gente absorver tanta informação, né? Mas todos ficaram com a apostila, assim como eu estou com o assunto aqui. É muito importante que observe a primeira aula, o primeiro assunto do primeiro módulo, o segundo assunto do segundo módulo, porque tudo vai ser tratado sobre liderança. Liderança saudável gera discípulos saudáveis. Qualidade igual a quantidade com qualidade. Nós não podemos visar só a quantidade, nós temos que visar a qualidade do reino de Jesus nas pessoas. Amém? Paciência, obediência, fidelidade, muita paciência, estar junto, andar com eles, viver com eles, experiência deles, viver com eles a experiência deles. Assim como alguém viveu a minha experiência comigo, eu tenho que viver a experiência da pessoa com ela. Porque se eu desistir,
O reino de Deus, eu vou ficar fora dele, porque os covardes estão lá na lista. Amém? Botar a dor no bolso e vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui não é nada mais é que isso. Quem aqui queria estar aqui hoje? Ai, glória a Deus, meu pastor levantou a mão. Porque a gente está com sono, não tá? Um dia agradável, friozinho, a vontade da carne é o quê? Ficar deitado, dormindo. Ainda que fique deitado, mas fique. Mas olha aqui, nós estamos rompendo. Por ser líderes e com o objetivo de formar outros. Amém? Próximo sábado, esse assunto aqui foi encerrado. Princípios, métodos que o Senhor implantou. A gente já tem isso aqui para seguir. No outro sábado é a última parte e trabalho em cima de MD4, de NEF. Por favor, não faltem. Tá bom? Não faltem, venham. Deus abençoe, em nome de Jesus.